Pois é, meus amigos, estamos iniciando mais um Daily Vlog desta vez. Utilizando aqui nosso aparelho principal, mas na resolução Full HD e ainda utilizando um bastão constrangedor. Vamos descendo aqui as escadas e quando passarem os NPCs aqui, vou ficar em silêncio, obviamente. Pois é. Vamos fazer um pequeno recorte aqui da nossa existência. Primeiro eu vou comprar soro fisiológico para meu filho, mas eu vou cortar essa parte e vou filmar a parte que interessa, né? Eu não sei. Enfim, vamos lá. Talvez seja uma filmagem um pouco longa, mas o que importa são as reflexões. Aqui o nosso condomínio principal, vejam só. Com bastão é mais fácil de filmar. E vamos em todos os nossos universos aqui, né? Nosso multiverso. Vamos lá, entrando no nosso veículo, depois a gente continua. E agora em nosso cockpit, aproximadamente 2h51 da tarde. Hoje é dia 20 de julho. Ajeitando aqui que eu não coloquei direito, né? Agora sim, o celular devidamente no suporte. O que é que vamos fazer de diferente neste dia? Hoje não ia ter gravação alguma, eu estava aqui no meu apartamento, porém, como o nosso apartamento do Jardim dos Demônios já está praticamente alugado, e aí eu vou comentando os detalhes ao longo do nosso trajeto para lá. Mas inicialmente eu vou comprar soro fisiológico para o meu filho. Então inicialmente a gente vai passear um pouco aqui. A gente que eu digo, né? Talvez seja ninguém, porque eu acredito que pouquíssimas pessoas veem esses vídeos, principalmente esses episódios dessa série secundária. Mas talvez alguém veja em algum momento, né? Que é sempre interessante. Eu acho interessante esse conteúdo, porque ele registra um pouco os fragmentos da minha existência. Embora seja bem sem graça a minha existência, mas ela pode servir até para eu mesmo, no futuro, relembrar. Algumas coisas eu não vou gostar de relembrar, com certeza, porque falam de alguns momentos desagradáveis, e outros sim. É sempre interessante, né? Deixar registrado, deixar um registro das impressões, das minhas impressões sobre a realidade, ajuda a combater um pouco a nostalgia, né? Veja como as coisas vão mudando. Esse condomínio aqui que a gente está passando já está quase pronto, mas a gente fica lembrando como era 2 anos atrás, e quando a gente deixa um registro do dia, comentando o cotidiano aleatório, essa nostalgia, essa falsa sensação de que tudo era melhor, etc., isso deixa de existir. A gente sempre vai ser saudosista, porque a gente vai envelhecer, então é nossa tendência. A gente vai ficar mais velho, a nossa vida vai ficar mais desgastada, né? Enfim, é natural que a gente sempre sinta um pouco de saudade do passado, porque no fundo a gente vai sentir saudade um pouco da nossa juventude. Então, 2 anos atrás, 2 anos, né, menos próximo da meia-idade, embora a meia-idade ainda seja algo distante, né, considerando que eu vou ter ainda 11 anos e alguns meses para entrar na meia-idade. Meia-idade é aquela idade dos 50 anos, né? Então eu ainda estou há mais de uma década, mas a gente pensa que 10 anos é tão longe, tão distante. 10 anos atrás eu pensava, meu Deus, daqui a pouco eu vou fazer 30, né? Os 40 estavam longe demais, mas o tempo vai passando. É um dia como esse, por exemplo, que a gente vai vivendo, quando vê, chegamos nos 40, 50 anos. Vou dar uma pausa aqui nessa farmácia popular, não é popular, né? Mas vou dar uma farmácia aqui nessa farmácia de bairro
E vou comprar o soro, vou voltar, vou deixar lá com a nossa com a pessoa que cuida do meu filho e vamos continuar nosso trajeto lá para Aruana. Esse sim, acredito que é o último registro de 2026. De volta aqui ao nosso veículo, vamos comentar uma pequena irregularidade. Bom, antes de partirmos para Aruana, essa última viagem de 2026, nós vamos ainda circular aqui por essa região limítrofe de municípios. A propósito, essa região que a gente está andando aqui, a região do Santa Lúcia, é o início, né, do conjunto Santa Lúcia, mas a gente vai até o bairro, né, vai passar pelo limite, vai ao Marcelo Deto, depois a gente volta e aí a gente vai fazer o nosso percurso habitual, que, como eu já tinha dito, seria muito habitual, né, nesse período que o apartamento estava desalugado. Mas antes de continuarmos falando, né, ontem, dia 19, eu gravei um vídeo sobre minhas impressões, né, daquele momento, sobre a paternidade. E, em resumo, o que eu refleti foi sobre o que eu acho de ser pai. Em resumo, eu falei que gosto demais do meu filho. Meu filho é um bebê maravilhoso, saudável, que eu amo infinitamente. E eu acho que não vem ao caso as circunstâncias, né, que a gente tem um filho. Se foi um filho gerado dentro de uma relação tradicional, normal ou não, se você está num relacionamento e, enfim, comete uma traição e dessa traição vem um filho, isso é irrelevante, porque a relação é entre pai, mãe e filho. O contexto da vida dos pais não é crucial para estabelecer essa relação. Claro que na teoria é muito fácil de falar, na prática a coisa é diferente. Mas, até o momento, eu exerço a paternidade e acredito que da forma melhor que eu encontro. Cuido do meu filho da melhor forma possível, dentro dos meus limites, sejam financeiros, sejam afetivos. Não que existam limites afetivos, né? Eu busco ser o mais carinhoso possível com meu filho. E assim quero ser enquanto eu estiver com ele. Enfim, quero ser o melhor pai possível. Mas nosso vídeo não é sobre isso. Eu vou deixar o carro fora porque tem um carro ali. Então vou deixar o carro aqui. Nessa parte aqui, né? Já que eu não vou estacionar, é porque iremos ao nosso Jardim dos Demônios. O último vídeo em que aí sim eu vou narrar as coisas, né? Os detalhes e expectativas quanto a esse novo contrato de locação do nosso apartamento. Bom, vou fazer uma pausa aqui, não vai ter externa, a externa vai ser só lá no Jardim dos Demônios. De volta ao nosso cockpit. Agora vamos fazer o nosso trajeto rumo a Aruana. Pois bem, já deixei aqui o soro fisiológico. Meu filho está com a gripe, sintomas leves, né, de resfriado, já tem umas 2 semanas. Ele melhora, mas depois volta a sintomas a se manifestarem, enfim. Aí tá usando muito soro, porque um bebê, né, a gente não pode dar remédio de gripe, de resfriado, né? O que combate os sintomas é fazer lavagem nasal e
nebulização, né? Então, a única coisa que dá para fazer é isso. Por isso que eu comprei esse soro fisiológico que estava usando muito. Além da lavagem, está fazendo nebulização. Pois bem, né, um pouco de atualizações para mim mesmo, né, como estava sendo a minha vida, né, no trabalho. Foram 2 semanas tranquilas, né, porque assim, meu chefe habitual está de férias, então certamente quem estava no local, pessoa substituta automática, e essa autoridade não, obviamente que fazia muitas coisas, mas não exercia um controle normal, como a chefia imediata habitual. Então foram 2 semanas mais tranquilas, né, que eu pude fazer o trabalho com menos pressão, mas também não vou dizer que o meu chefe eu estou sofrendo alguma coisa, algo do tipo, né? Chefe é sempre chefe, não adianta a gente se iludir, né? Qualquer chefe, melhor que seja, é um ser humano e tem defeitos, né? Às vezes não está bem, às vezes, enfim, não é porque ganha um excelente salário, está vivendo a profissão dos sonhos e etc, que a pessoa todos os dias vai estar, né, sorrindo alegremente. A pessoa tem problemas, tem frustrações, todo mundo tem. O mais bem sucedida que seja a pessoa, autoridade, mas tem dias em que está triste, que a autoestima está baixa, que tem a questão de, enfim, de muitas vezes não controlar, né, os próprios impulsos autoritários. Todo mundo tem seus arroubos autoritários, não existe ninguém que não tenha, nenhum ser humano, infelizmente, isso é geral. Vejamos aí, uma mulher do meu biotipo favorito, acho incrível, mulheres morenas assim, realmente o meu biotipo favorito. Pois é, agora estamos voltando, passamos por aqui agora há pouco, e já estamos agora finalmente pegando o nosso rumo ao nosso bairro secundário. E agora eu vou falar sobre o apartamento, né? Já fiz vários episódios dessa série de vlog pessoal falando sobre apartamento, e como eu tinha dito, no mês de março o apartamento foi alugado com a mesma imobiliária. Eu já tinha alugado quando recebi o apartamento em 2023 e novamente em 2024. Quando ele ficou desalugado no mesmo ano de 2023, foi por pouco tempo, acredito que umas 2 semanas. A imobiliária era uma boa imobiliária, era muito ágil, prática, rápida e agia como qualquer imobiliária normal. Então estava começando, né? Então queria ganhar clientela, eles eram bem assim, aceitavam, topavam tudo, né? E eles tinham uma política bastante publicidade bastante agressiva, publicava em todos os meios e grupos, assim. Então sempre alugou muito rápido, era uma imobiliária muito boa. Então, teve o primeiro contrato, muito bom. O segundo contrato, 2024, terminou em janeiro do ano passado, também foi bem tranquilo, né? Não teve rescisão porque a inquilina permaneceu, né, no prazo, e depois ela permaneceu 2 meses adicionais em consenso, né? Então foi tudo bem. Aí veio o ano de 2025, né, de fevereiro de 2025 até o final de janeiro, ou seja, praticamente um ano certinho que eu fiquei alugando por temporada. E aí eu já fiz, acredito que uns 3 vídeos de conversa a bordo falando sobre minha experiência, um lá no começo, outro no meio, em junho, e outro já no final, e episódios dessa série que eu falei sobre as minhas impressões de alugar por temporada, reiterando o que eu penso sobre alugar por temporada. Não quero fazer nunca mais. Mas terminou, né? Eu parei de alugar por temporada, né?
suspendi o meu perfil no Airbnb e aí eu voltei a anunciar com essa imobiliária, com a mesma imobiliária, e aí alugou, ficou um tempo parado, né, o mês de fevereiro, e em março alugou. Bom, desde o início já foi um pouco conturbado, porque no ano de 2025 a imobiliária mudou a sua política, várias coisas, vários aspectos. Essa imobiliária passou a trabalhar com um pacote fechado, uma coisa bem estranha, inclusive até em relação a outras imobiliárias, em que a pessoa paga um valor fixo e eles pagam esse valor para o proprietário que se responsabiliza pelo condomínio, ou seja, se tiver reajuste, qualquer coisa, quem vai arcar com o ônus é o proprietário, não o inquilino, que já é estranho. Mas aí na hora de assinar o contrato, eu não concordei, até falei que não aceitaria esse serviço, eu queria alugar de forma tradicional, modificaram o contrato todo, só que o que aconteceu? Com 2 meses, né, final de abril, a imobiliária entrou em contato afirmando que a inquilina desistiu, né, foi rescindir o contrato. E aí é que eu tive a surpresa. No primeiro mês eu recebi metade do aluguel que a imobiliária fica, no segundo foram 10%, mas como tinha o serviço que eles prestaram de conserto da máquina, outras coisas, acabou descontando no segundo mês outros valores, ou seja, em 2 meses eu recebi quase nada. Então assim, foi muito pior do que manter o apartamento por Airbnb. E foi pior até mesmo do que manter o apartamento desalugado nos 2 meses. Porque a inquilina estragou algumas coisas pequenas, mas estragou. Então assim, não foi uma experiência nem um pouco válida. Depois disso, acabou o contrato, eu não recebi nada. Foi uma péssima experiência. Eu saí em busca de outras imobiliárias, ou alguma imobiliária que trabalhasse de uma forma mais honesta. E agora eu digo, você pode trabalhar de uma forma em tese lícita, porém desonesta. E na minha opinião, o sustento foi essa imobiliária mudou e passou a adotar práticas desonestas, né, que lesam os clientes, os consumidores. Então eu não recomendo. Essa imobiliária, eu já falei até em vídeo qual é o nome da imobiliária. Não vou falar novamente porque eu não estou a fim de ser processado. Mas reitero que e nisso eu digo como consumidor, uma péssima imobiliária. Então, saí procurando e algumas imobiliárias eu entrei em contato, eu acredito que com umas 10 imobiliárias, para tirar essa dúvida, né? Como era que eles trabalhavam, os contratos, como era que funcionava a dinâmica deles. E encontrei 2 imobiliárias que não ficavam, quase todas as outras que eu entrei em contato, elas adotavam essa prática já, de ficar com a multa rescisória, que para mim era algo muito ruim, já que eu tinha saído de uma experiência ruim. Imagine, aluga, a pessoa passa um mês, vai embora, estraga o apartamento, nunca fica do mesmo jeito, pode passar um dia sequer. Aí, né, novamente, eu recebo quase nada e novamente vai ficar esperando alugar de novo e eu com prejuízo. É como agora eu fiquei 2 meses. Então, para evitar esse transtorno, eu só fechei com a imobiliária tudo isso no mês de maio, tanto que ficou uns 15 dias sem estar anunciado no mês de maio. Nesses 15 dias de maio eu fiquei como se tivesse realmente 2 apartamentos, um de veraneio, secundário, e um principal. Óbvio que isso economicamente para mim seria inviável. Então depois eu anunciei, quando essa imobiliária deu tudo certo, eu mandei os documentos, eles começaram a anunciar no meio, acredito que foi no dia 15 de maio, você vê. E nisso ficou até o final do mês no começo do mês de julho. Eles tinham sinalizado que iria alugar, mas a pessoa desistiu.
Aí surgiu uma outra proposta, uma outra pessoa, e dessa vez eu acredito que vai assinar. Por quê? Porque eles já fizeram, né? Eles não enviaram para mim ainda a minuta do contrato para eu assinar digitalmente, mas todos os outros dados, pediram dados bancários, etc. A documentação foi aprovada, já tem prazo para a próxima inquilina enviar documento, pegar a chave. Então eu já assinei, já dei um aceite, né, informal em relação às principais cláusulas do contrato. Então acredito que dessa vez vai dar certo. Então hoje é dia 20 de julho e teoricamente era para hoje a inquilina entrar, mas tem alguns serviços que a imobiliária vai fazer antes de iniciar o contrato. Essa imobiliária é um pouco diferente da anterior, o que eu achei. A outra, apesar dos pesares, ela tinha uma transparência maior. Eles faziam a vistoria, mandavam um laudo logo de imediato para eu assinar. Então ela era uma imobiliária que se respaldava juridicamente. Porém, como eu disse, passou a adotar várias práticas predatórias, né? Várias práticas ruins. Então é uma imobiliária que eu não quero para nada. É a certeza de que eu vou ser lesado, né? Então essa imobiliária, eles ainda não mandaram, né, o contrato, com cautela também, né? Estou procedendo com muito mais cautela. Por quê? Porque aquilo, uma coisa que eu aprendi é que também não adianta eu ser muito chato, entendeu? É bom ser esperto, é bom ficar atento, é bom olhar, esperar, guardar as coisas, não ser completamente, né, ficar distraído, tem que ter total atenção. E lembrando que tudo só tem validade quando eu assinar o contrato. Então, assim, eu não briguei com eles, eu realmente não quero me estressar, mas, né, que por exemplo, a outra imobiliária, o inquilino só entrava no imóvel com o contrato assinado, né? Mas é aquilo, como tinham várias cláusulas abusivas no contrato, eles sabiam que a pessoa poderia questionar, eles só autorizavam, só entregavam a chave com o contrato assinado. Então, com essa até agora, teoricamente, as dúvidas que eu tinha não tem nenhum problema, né? Porque eles vão trabalhar da forma normal, 50% no primeiro aluguel e 10% nos outros 11 meses seguintes, o prazo de 36 meses, a cada 12 meses autorizado, que é o padrão, que sempre foi, desde que eu aluguei meu outro apartamento, quando eu morava com a minha mãe, meu apartamento era alugado, né, o que eu moro atualmente, e como foi até mesmo no primeiro contrato de locação com a outra imobiliária, normal, né? 3 anos, esses 3 anos o contrato, o valor fica garantido que só vai sofrer reajuste de atualização monetária, né, normal. Então, assim, isso não gera surpresa para nenhuma das partes. E a cada 12 meses, a parte, o inquilino pode sair, ou o proprietário, no caso eu, posso também pedir o apartamento sem pagar multa rescisória. Nada mais justo, né? Você tem aquela garantia de 1 ano e antes desse prazo, quem pedir tem que pagar a multa proporcional, acredito que seja no valor de 3 aluguéis, proporcional ao período restante. É o mais justo, eu acredito, mais equilibrado, né? O melhor que se tem, porque tanto a imobiliária tem a sua remuneração, né? Nesse caso também tirei várias dúvidas de cláusulas absurdas que a outra imobiliária tinha, como cobrar pela vistoria, né? Até agora não tem nada nesse sentido. Perguntei também antes, nas tratativas, lá em maio, sobre isso. Também fui informado que não tem cobrança de vistoria, que vão descontar esse tipo de coisa. Então, espero eu que seja um contrato tranquilo, tá? Claro, podem vir a ter problemas, né? Problema que o inquilino causa, ou até
sinceramente, dessa vez espero muito que seja um contrato tranquilo, que o inquilino permaneça lá, cuide do apartamento, não destrua nada, que ao final do contrato entregue o apartamento da forma como, mais próximo possível. Encontrou o apartamento, está mobiliado, então pelo menos entregar a mobília em funcionamento normal, que eu espero. E enfim, claro que eu não vou encontrar o apartamento do mesmo jeito que eu deixei, isso é impossível. Infelizmente existem desgastes que às vezes nem são naturais, mas que a imobiliária não vai cobrir. Alguns desgastes não vai cobrir. Então tem que, infelizmente, alugar é isso. Se desapegar, saber que o aluguel ele vai servir para pagar, para eu não precisar pagar o condomínio, para eu não precisar pagar o financiamento e obviamente guardar uma reserva para o que eu vou pagar no imposto de renda no ano seguinte. Então o que eu espero é isso. E assim, eu acredito, nesse período que eu fiquei, foi do começo de maio até agora, hoje é dia 20, então foram mais ou menos uns 50 dias que eu tive o apartamento à minha disposição e eu, graças a Deus, utilizei bastante. Eu vim, não todos os dias, porque também esse percurso é inviável, o gasto de gasolina, Se eu tivesse um carro elétrico, tranquilamente eu iria vir direto, várias vezes, porque não seria um problema o deslocamento. Mas quem tem carro a combustão, se deslocar é algo economicamente oneroso, bastante oneroso. Vamos fazer esse percurso aqui pelo 17 de março e depois entrando na mesma rua que eu já fiz outro percurso igualzinho a esse, que eu já sei de qual e salteado. Vou até ultrapassar esse veículo aqui. Tem um buraco. Corre de gente lerda demais na minha frente. Não há muita paciência para isso. E o que é que eu vim fazer no apartamento? Como eu esqueci, coloquei um objeto, uns itens pessoais, em cima do guarda-roupa. Então eu esqueci de pegar da última vez que eu estive aqui. Então eu vou acabar indo lá pegar, esses itens restantes para não deixar lá, para inquilino, enfim, produtos, itens pessoais. Eu não estou comentando nada do percurso, porque a gente já veio aqui, mas digno de nota, esse condomínio, que é um condomínio da AC, da construtora AC, um condomínio que eu gosto demais. Eu trocaria o meu por um apartamento aqui. Mas vejam que nesse período já foi construído um condomínio atrás. Eu não sei de qual construtora, se da mesma, da AC, ou se de outra construtora. Ou seja, eles já perderam a parte da vista. Esse bairro, aqui é o 17 de março, mas a gente vai passar ali agora a gente vai entrar. Isso aqui é limite, Tem guia de percurso demais, Já fiz. Agora aqui a gente está entrando na Aruana, propriamente dita. Inclusive, eu acredito que eu entrei na rua errada. Então, mas enfim, tudo vai sair lá. Como eu ia dizer, Eu fiquei 50 dias, mais ou menos, com o apartamento à minha disposição. Então vim bastante, passei o dia inteiro. Teve um período que, quando eu aluguei esse apartamento, no começo de março, eu estava com Covid. E nesse meio tempo eu peguei um resfriado, mas não Covid. Fiquei alguns dias até afastado do contato com meu filho para ele não pegar, o que não adiantou muito, porque depois ele veio a pegar gripe de novo. Então não valeu muito apenas esse isolamento, porque ele está gripado do mesmo jeito, Enfim, infelizmente faz parte. A gente deve ter medo da bronquiolite, e ele ficar gripado. Enfim. Então, em todo esse período eu vim no apartamento e
aluguel por temporada. Então, estava lá para alugar, porém eu não me incomodava com nada, ninguém veio me perturbar em razão de nada. Quem estava usando era eu, e eu usava de forma normal, né? Não tive nenhum problema com os 6 anos, né? Eu já fiz vários vídeos aqui sobre esse problema, né, digamos assim, desse condomínio, né? E realmente, como qualquer lugar tem gente ruim, mas como é aquilo, né? Eu já dei uma opinião antes, mas de fato a gente não pode também passar pano e achar que é tudo igual. Tudo igual, todos os lugares são iguais, todo lugar tem gente ruim, que não é assim. Tem lugares que tem mais gente ruim do que outros. Nesse condomínio, um universo grande de pessoas, quase 400 unidades, então, só um adendo, mais um condomínio aqui na região cresce demais. Por isso que eu não vou vender esse apartamento, porque isso aqui, olha como está crescendo, um condomínio aqui e outro aqui. Além disso, ou seja, isso aqui está explodindo, né, de condomínio, surgindo aqui, crescendo. Então, vender para quê, né? Vou esperar aqui, vai valorizar. Ou eu mesmo posso utilizar meu apartamento, né? Não comprei para especulação nenhuma. Deixa esse caminhão entrar aqui, está manobrando, né? Deixa aqui esses trabalhadores fazerem aqui o trabalho deles. E o que eu iria dizendo, né? Tem lugares que tem pessoas piores e outros que tem menos. Então, assim, infelizmente, nesse condomínio, né, pelo menos é o que eu conheci, tem realmente muitas pessoas de má índole, sabe? Gente muito fuleira mesmo, de todos os níveis, muita gente da pior qualidade. E no prédio específico, as outras torres eu não tenho contato, mas que infelizmente eu passei a ter em relação à torre onde eu tenho meu apartamento, tem um grupo, né, de moradores, de vagabundos, né, trogloditas mesmo, né, um monte de viado enrustido, sabe, que casou só para dar uma satisfação, mas comportamento bem de viadinho, outros aqueles analfabetos funcionais, aquela escória, aquele tipo de gente bem vagabunda mesmo, bem merda, bem lixo, sabe? Enfim, pior tipo de chorume que existe. Mas, né, apesar disso, isso não anula a minha conquista pessoal, o meu apartamento. O meu erro foi ter interagido em redes sociais. Acredito que isso evitaria muitos problemas, porque é o que eu digo. Essas pessoas existiriam, mas eu não iria saber da existência delas. E caso ficasse sabendo de alguma outra forma, né, que chegasse até a mim, seriam provas e eu tranquilamente iria processar esses estranhos que estariam me importunando, né? Mas assim, os conflitos que eu tive já tem muito tempo, né? Quase todas essas pessoas que eu considero desafetos e não falo, né? Mas é aquilo, sabe? O tempo passa, as pessoas se mudam, né? Muitos desses casais, né? Muitos casais de gente fuleira, sem filho, tem gente que tem filho também. Mas sabe, as coisas mudam, muita gente desse tipo depois sai daqui, se mudam, se separam, sabe? Um bota chifre no outro, enfim, morre e etc e tal. Então tudo passa muito e esse tipo de gente vagabunda se arromba por si só. Não sou eu que vou sujar minhas mãos. Mas enfim, eram essas as impressões. Vamos dar um pequeno passeio, vamos fazer um pequeno passeio aqui
Não vou passear no condomínio, vou até o meu bloco, né? E até o meu apartamento. Vai dar uma olhada como está nesse último contato de 2026. Espero que seja, né? Vamos lá, botar o celular agora no bastão constrangedor pra gente ir lá no apartamento. E agora sim, nosso Jardim dos Demônios. Nossa última visita aqui. Nem era pra acontecer, né? Mas aqui, né? Último registro do ano. Espero voltar aqui só em 2027, no mínimo, né? Em julho de 2027. Mas é assim que tá o condomínio aqui. Temos um bicicletário. Tá no inverno, né? Tá um clima bem estável aqui. Aqui a horta e aqui o prédio. Pois é, meus amigos, estamos dentro do nosso apartamento aqui do Jardim dos Demônios. Agora eu tô filmando com o meu bastão, né? E tô conseguindo fazer uma imagem um pouco mais aérea aqui. Vamos fazer um passeio virtual. O apartamento já foi vistoriado porque muitas coisas não estão do jeito que eu tinha colocado, né? Então, esse aqui é o apartamento. Tô fazendo assim uma visão mais aérea, né? Do apartamento. Aqui. Continuando. É quase como uma vistoria, né, pessoal. Aqui é o banheiro. Como você pode ver, né? Aqui nessa visão mais aérea aqui. Aqui é o quarto, vejamos. E eu fico pensando, né, será que eu vou estar vivo para realmente algum dia curtir esse apartamento? Eu não sei, né? Aqui, nesses 50 dias que eu passei aqui, foram vários momentos que eu vivi, né? Vim aqui, passei o dia aqui, nessa mesa aqui, onde eu botava meu computador, aqui meu notebook com a tela secundária, minha garrafa de café, que eu utilizava aqui no sofá minhas coisas, e aqui nessa pia onde eu fazia o café. Esses vão ser os itens que eu vou deixar. O espólio já foi vistoriado, mas é quase como uma vistoria. Esses itens aqui, que eu tô filmando. Esqueci que essa porta não tá com essa mola aqui. Meu Deus. Bom, não quebrou, obviamente. Mas aqui são esses itens. Aqui só conferindo novamente, né? Aqui a geladeira. Os itens que nós encontramos aqui. Nada. O micro-ondas eles desligaram. Mas apenas para nos certificarmos, está funcionando. Tá? Aqui está quase como as minhas vistorias antigas. E vamos à varanda agora, né? Esse aqui é o fogão, que vai ter que fazer um reparo. A mesa eles deixaram assim. Enfim, aqui é a nossa varandinha, né? Vamos baixar aqui só pra gente ter uma visão em perspectiva. Aqui a varandinha, né? Como dá pra ver. Essa aqui não é tão grande assim, né? Aqui a vista que se tem da varanda. Lá ao fundo, de onde a gente acabou de passar. E essa é a área de serviço. Aqui são alguns itens que vão ficar aqui de cima. E aqui a visão que se tem, né, no apartamento.
Bom, já peguei o que eu tinha que pegar e agora nós vamos voltar. E vai ser um outro episódio, um episódio de retorno lá ao meu apartamento, né? A parte 2. Vai ser tudo gravado agora. Então, a gente se vê em uma próxima carona.